Sejam bem-vindos ao Cube Drops, a sua pílula de conhecimento. Eu sou o João Brito, o seu host favorito, e estamos aqui para o primeiro episódio da nossa jornada Cloud Native. Bom, se você não assistiu a nossa abertura, onde eu explico um pouco mais o que a gente quer com isso, tem um blog post aqui embaixo e esse vídeo deve estar numa playlist também, tá bem? Então você consegue encontrar os outros episódios aqui. Se liga, isso é uma série, toda terça às 10 da manhã, beleza? Bom, o nosso primeiro episódio aqui, propriamente dito, né? Então vamos conversar sobre a nossa base. Olha, aqui na nossa jornada, né? Vamos para o nosso primeiro passo. Nosso primeiro passo é a base, tá? Então, tá aqui um overview. Eu tentei separar aqui para a gente poder dar uma lida melhor, assim. Primeiro, os nossos passos técnicos. Então, primeira ideia aqui, containerização de aplicações. Bom, containerização de aplicações existentes ou desenvolvimento de novas aplicações para rodar usando ou dentro de containers. Implementação de boas práticas para a construção e gerenciamento de imagens de containers. Garantir que as aplicações estejam prontas para containers e que possam rodar de forma eficiente em ambientes containerizados. Tá? Adoção de tecnologias de orquestração de containers, como Kubernetes, ECS, Fargate e etc. Você deve pensar, ô João, só vai falar de containers e Kubernetes aqui? Olha, essa discussão provavelmente já ficou para trás. Tá? É claro, hã, qualquer workload é o Kubernetes é a infraestrutura ideal para ele? Não é qualquer, tá? Mas eu estou partindo de um pressuposto aqui, tá? De que a sua aplicação já roda de forma containerizada, de que você tem um workload grande o suficiente, tá? Que você tem diversos microserviços ou diversos serviços, nanoserviços, macroserviços, independente aí da sua arquitetura, tá? E que você precisa de certa resiliência e escala, tá bom? Então, partindo desse princípio, Kubernetes provavelmente é uma das melhores alternativas para você, tá? Independente da sua implementação. Então aí o Kubernetes puro, uma versão gerenciada como um EKS, GKE. Se você estiver na nuvem, use uma versão gerenciada, tá bom? Você pode usar o ECS, né? Ou os seus similares aí, Fargate, mas a gente vai chegar daqui a pouco, mas que as suas aplicações estejam rodando minimamente em containers. Então vamos ao nosso segundo passo, tá? Selecionar ou construir imagens base seguras para containers, seguindo boas práticas de segurança, como por exemplo, dístrolas, tá? Você pode não sair do scratch, de repente isso pode ser muito para você começar, tá? Mas minimamente usar uma Alpine, por exemplo, para que você tenha a menor superfície possível, tá? De ataque aí na sua imagem base. Criar opções de imagens compatíveis com o ARM. Olha só, muita gente não vai para ARM, tá? E aqui eu abro um parênteses aí, né? O seu cluster pode ser de máquinas ARM, que custam, olha, minimamente aí uns 30, 40% a menos. Então imagina, né, você bater a meta de redução de infraestrutura aí, né, só trocando a arquitetura, tá bom? Muitas aplicações não foram construídas, né, ou buildadas para ARM, tá? E simplesmente por esse fato, você não está rodando. Muitas vezes não tem um empecilho aí técnico, tá, para que isso aconteça. Então, converse com seus devs, builda a sua aplicação, builda seus containers, roda tudo em ARM, tá? Redução de custo rápida e fácil, tá bem? Hã, implementar atualizações regulares e scan de vulnerabilidades nas suas imagens base para garantir que permaneçam seguras. Bom, se você está aqui, você provavelmente conhece o Zora, tá? E provavelmente você também conhece o Triv, né? Talvez o scan de imagens mais famoso aí, né, é o Triv minimamente. Escaneie as suas imagens. Você deve saber
com quem você está jogando, tá bem? Se você sequer sabe quais vulnerabilidades existem nas suas imagens, uma coisa eu posso te garantir: existem vulnerabilidades, tá bom? Estabelecer processos para manter a segurança das imagens base ao longo do tempo. Olha, sua imagem base, ela não é segura, ela está segura, tá? Isso é uma questão muito importante. Vulnerabilidades novas saem todos os dias. Não ache, não acredite que você vai ser o único sorteado de que fez a sua imagem, chegou ali no menor número possível de vulnerabilidades e pronto. Daqui a um ano eu dou uma olhada de novo, tá bom? Estabeleça um processo, claro, que você revisita, escaneia periodicamente e resolve essas novas vulnerabilidades. É bastante trabalho, tá? Tenha isso em mente. É bastante trabalho. Isso dá muito trabalho, manter essa roda, tá bom? Mas, bom, a gente fala disso, mais para frente. Terceiro passo, 12 Factor. Bom, 12 Factor já tem uns 15 anos provavelmente aqui, tá bem? E muita gente ainda não segue. Muita gente que está rodando aplicações em containers quer resolver problemas que não eram para existir, tá? Eh, em containers, em Kubernetes, então, elas ficam chateadas porque o Kubernetes faz certas coisas, mata meus containers, o Ingress não faz isso, o Ingress não faz aquilo, e querem, fazer workaround, uma adaptação técnica. Bom, 12 Factor, aplique os princípios minimamente de 12 Factor no desenvolvimento das suas aplicações. Converse com seus desenvolvedores. Se você não é desenvolvedor, converse com os desenvolvedores do seu time. Se você é desenvolvedor, conheça os 12 fatores minimamente, tá bem? Vale a pena, tá? Prestar uma atenção, fazer uma revisão, sentar com todo mundo e refatorar isso aí, tá bom? Refatorar aplicações para alinhá-las aos princípios dos 12 fatores, minimamente, tá bom? Eu não estou dizendo aqui do estado da arte, 12 fatores é o mínimo, tá? É o mínimo que você deve garantir aí. Garantir que as aplicações sejam escaláveis, de fácil manutenção e portáteis entre diferentes ambientes. Bom, a gente falou no primeiro ponto lá sobre Kubernetes, ECS, Fargate, EKS, GKE, AKS. Olha, normalmente não está na mão, né, dos DevOps, dos técnicos, dos SREs, a escolha da infraestrutura. Tenha isso em mente. Amanhã ou depois, uma decisão de negócio pode impactar uma decisão técnica, tá bem? Amanhã ou depois a sua empresa pode tomar uma decisão de, por exemplo, sair da Amazon, e ir para Azure, tá? Uma decisão de negócio, uma decisão de economia, uma decisão de créditos que ela ganhou, independente do porquê, tá bom? Não prenda as suas aplicações à infraestrutura, esteja o mais livre possível, tá? Bom, quarto, Git-based source control. Olha só, é bonitinho de dizer aqui, né? Bom, minimamente, isso tudo aqui quer dizer, minimamente use o Git. Minimamente, tá? Hã, olha, transição de outros sistemas de controle de versão para fluxo do Git. Bom, Git Flow, né, o mais comum, e é difícil encontrar alguma empresa que não utilize o Git hoje, tá? Mas eu ainda encontro algumas, então é um heads up. Implementação de estratégias de branching, tá? Com Git, no desenvolvimento das suas features, correção de bug, hã seja qual flow você decidir seguir, né, com o seu time, tenha isso bem alinhado, tá. Converse com o seu time, estabeleça esses processos, tá. Deixe as coisas escritas e claras para todo mundo conhecer, para todo mundo poder aprender a seguir isso, tá bem. Não deixe o conhecimento parado. Integração mínima do Git com seus pipelines de CI/CD, testes e deploys
automatizados. A gente vai falar sobre CI/CD, tá? Mas antes disso tudo, para isso tudo acontecer lá na frente, o mínimo é o Git aqui. O mínimo é ter um Git flow estabelecido aí com o seu time, tá bom? Branches que vocês utilizam para, por exemplo, branch para dev, branch para staging, release versions e por aí vai, tá bem? Bom, esse é um overview aqui, olha, da parte técnica. Agora, vamos para a parte B aí, para a parte de negócios. Bom, essa parte é importante, tá? E eu quero salientar aqui que diversos técnicos hã, deixam isso de lado. Diversos técnicos acreditam que a pura e simples técnica pode te levar até o infinito. Bom, isso não é verdade, tá bem? Hã, Você trabalha em times multidisciplinares, quer queira, quer não, tá bom? Você vai encontrar pessoas que não são da sua área de expertise. Você provavelmente, DevOps, que deve estar ouvindo isso aqui, vai encontrar desenvolvedores, vai encontrar a turma do banco de dados, a turma dos dados, né? E você vai encontrar também cargos gerenciais, cargos não técnicos, tá? Saber dialogar com esses grupos de pessoas é muito importante, beleza? Então, eu vou levantar aqui alguns pontos. Bom, primeiro, velocidade de deploy aprimorada. Bom, aplicações containerizadas podem ser entregues rapidamente, tá? E aqui a gente tem uma reprodutibilidade, palavra difícil, muito alta, tá? A gente consegue reproduzir o nosso ambiente, reproduzir um deploy, escalar de forma muito facilitada com containers. De novo, essa não é uma bala de prata, essa não é a única solução, tá bom? Eu estou te mostrando uma das mais utilizadas, beleza? Hã, bom, o que mais? Permite atualizações e lançamentos de features com maior agilidade, reduz o lead time, tá, do código para produção. Aqui, a gente vai falar em outros momentos aqui, a gente já falou sobre branch, né, e a gente vai falar depois sobre, por exemplo, paridade entre ambientes, tá. Reduzir o lead time exige que você tenha um ambiente de QA, por exemplo, aonde você passa seus testes automatizados e a sua aplicação vai para produção com maior segurança, tá bom? Bom, aumenta a frequência de deploys, consequentemente acelera a evolução do produto. Olha só, aqui que a gente chegou, tá bom? Oh, o que que eu ganho com isso, tá? Uma simples adoção do Git, uma simples utilização de um Git Flow vai te fazer acelerar a evolução do produto, no final das contas. Tá bem? Então, é isso que de repente um gestor quer ouvir. Nós vamos acelerar o desenvolvimento, nós vamos acelerar a entrega, tá? O desenvolvimento do nosso produto vai poder entregar mais feature, entregar com mais velocidade, entregar com mais qualidade. Consistência entre os ambientes. Olha aí, me adiantei, ó. Containers fornecem ambientes de execução consistentes, reduzindo o risco de problemas de deploy e garantindo comportamento uniforme entre diferentes ambientes. Isso aumenta um uptime aí, tá? Do seu ambiente de produção. Não quer quebrar a produção? Tenha um bom staging. Essa é a dica de ouro que eu posso te deixar. Não quer quebrar a produção? Tenha um bom staging. Tenha um ambiente com paridade para a sua produção, para você poder testar e levar com confiança para a produção. Beleza? Container, eles podem ter variáveis, tá bom? Não é, por mais que pareça uma caixinha fechada, o seu ambiente depende de muitas configurações, tá? Ainda mais, né, em Kubernetes, por exemplo, que tem tantas peças soltas aí que interagem entre elas, tá bom? Maior agilidade. Arquiteturas modulares e fracamente acopladas permitem mais facilidade para experimentação e adaptação às demandas em mercado de constante mudança. Bom, a gente atende
diversos setores, diversos mercados diferentes, né. E esses mercados, variam, né, com com certa sazonalidade, né, dependendo, né, da sua área, da sua vertical aí, tá bom? Mas mesmo dentro da sua vertical, você tem outras variações e outros impactos, tá? Isso não é só para a escala, isso também é para quando você tem problemas, beleza? Hã, escala, olha só, escale aplicações para mais ou menos conforme a demanda, garantindo desempenho ideal e eficiência de custos. A gente vai falar sobre FinOps aqui, tá? Em algum momento. Mas, faça uso eficiente da sua infraestrutura, o máximo possível, tá bom? Redução de custos. Containers e Kubernetes permitem uma utilização mais eficiente de recursos, reduzindo os custos de infraestrutura. É comum sair de 15 para 60% do uso real de infraestrutura. Se você utilizar máquinas baseadas em ARM, você pode ainda adicionar aqueles 20, 30% de redução, tá bem? Bom, mas tem um alerta aqui, tá? Eu já vi isso acontecer diversas vezes. Antes da sua economia começar, um gasto vai aparecer. Porque você já possui uma infraestrutura, eu imagino. Migrar tudo isso, criar uma nova infraestrutura e dropar essas aplicações para lá, tá? Vai fazer que durante uma certa janela você possui o dobro de infraestrutura, talvez, tá? Ou talvez um terço a mais. Isso vai impactar na sua conta. Até que as coisas se encaixem perfeitamente, tá bom? Tem muitos fatores para que as aplicações se encaixem aí numa infraestrutura e para que você também aprenda a dominá-las numa nova infraestrutura. Então, hã, cabe aqui, tá, um alerta, tá. Es esses números são reais, eles acontecem de verdade, mas não do dia para a noite. Menos tempo de inatividade. Endereçar vulnerabilidades de forma proativa reduz o risco de downtime por incidentes de segurança, tá. Então a gente falou aqui sobre scan periódico. Conheça a sua infraestrutura. Não é só monitorar a sua infraestrutura, tá? Observabilidade, monitoração, a gente vai falar sobre isso também, mas isso não é tudo, tá? Segurança pode derrubar a sua infraestrutura tanto ou mais, tá? Do que uma indisponibilidade numa aplicação, do que uma sobrecarga, tá bom? E as consequências podem ser muito mais desastrosas, as resoluções muito mais complexas, tá? Então, conheça o seu ambiente, tenha ele na mão, dominado. Colaboração aprimorada. Fluxos de trabalho, né, workloads baseados em Git, então a gente falou do Git Flow aqui, facilita uma colaboração mais eficiente entre os times de desenvolvimento, tá? O tal do DevOps, tá? Ele necessita de uma colaboração eficiente. Todo mundo precisa saber onde as coisas acontecem, tá? O que foi modificado na aplicação, o que foi modificado no pipeline, quem modificou, para onde isso vai, da onde isso vem, tá? Git Flow. Isso vai fazer seus deploys mais rápidos e seguros, tá bom? E abre espaço para inovação, claro. Hã, quantas vezes eu já vi, tá? Devs dando pitaco, né, trazendo inovação aí, dando pitaco no bom sentido, para um pipeline, tá? Trazendo melhoria, tá bom? Por quê? Simplesmente porque agora eles têm acesso e visibilidade a isso, tá bom? Só um exemplo. Controle de versão. Com Git é muito mais fácil rastrear alterações e reverter para versões anteriores, manter um histórico de mudanças, reduzindo o risco de erros e conflitos. Um fácil rollback, tá bom? Hã, não que seja o caminho ideal, mas se for necessário, o rollback tem que estar fácil na sua mão. Processo de deploy fluido. Integrar Git com os seus pipelines CI/CD automatiza o processo de deploy, reduz erros manuais
né, não tem aquele checklist que você tem que fazer, e permite entregas mais rápidas e confiáveis. De novo aqui a reprodutibilidade, tá bom? Eu posso fazer o deploy, assim como outra pessoa do meu time, assim como todas as pessoas do meu time que tiverem autorização vão poder fazer esse deploy. O conhecimento não precisa estar travado com uma ou duas pessoas. Não precisa ter o santo do deploy, tá? Para poder fazer esse deploy. Não fique nessa, não entre nessa, tá bom? Bom, hoje é a primeira, nosso primeiro passo da nossa jornada. E aí, me diz você, como tá a sua maturidade? Quantos dos seus workloads, né, hã, tem um Git flow bem definido? Quantas pessoas do seu time, né, sabem exatamente como tudo isso funciona? Beleza? Bom, para e pensa um pouquinho, coloca no papel, seta aí, né, na sua jornada, qual o seu próximo passo. Deixa no comentário aí se você tiver alguma dúvida, uma sugestão, tá? Tanto aqui como lá no LinkedIn, nosso link está bem aqui embaixo. Te vejo na próxima semana para mais um passo na nossa jornada Cloud Native. Terça-feira às 10 a gente se vê.